Muito que bem, eu sou Felipe Noronha e neste 25 de novembro de 2019 o Eu Vim de Santos chega e precisa citar a data porque é um vídeo especial. Pro lado triste, muito provavelmente, mas eu acho que a gente precisa relembrar alguns jogos para entender o que aconteceu. Ajuda, né? A gente, não sei se passar o ódio, passar a raiva, mas é sempre importante saber o que aconteceu para o nosso sentimento pelo menos fazer sentido. E por que eu falo isso? Porque hoje, 4 anos depois, eu falarei sobre Santos 1, Palmeiras 0, a partida de ida da final da Copa do Brasil. Ou como ela é mais conhecida, o jogo em que Nilson perdeu aquele gol. Hoje vocês verão o Nilson passando aqui atrás. Mas antes a gente precisa contextualizar, precisa explicar por que eu quero mostrar esse jogo. Sentimentalmente, aliás, eu acho que eu estava com essa camisa exatamente naquele dia, na Vila Belmiro. Estava na Vila Belmiro naquele 25 de novembro, tenho quase certeza, porque em 2015 eu usava muito essa camisa. Aquele jogo, até hoje, e não tem nada a ver com o Palmeiras, de verdade, podia ter sido contra o Figueirense, contra o São Paulo, contra o Corinthians, contra a seleção do Irã. Tem nada a ver com o Palmeiras. Mas aquele jogo é o grande símbolo da geração do quase. Claro, somada à partida de volta, que provavelmente eu faça vídeo semana que vem. É a geração do quase, que vocês sabem, uma geração liderada por Vitor Ferraz, pelo próprio Vanderlei, Gustavo Henrique, que são os três homens que estão aí até hoje. Mas, mais do que eles até, Ricardo Oliveira, Lucas Lima, David Braz. Então, os nomes que formaram uma geração que parecia que ia, e aí dava para trás no hora H, e essa final é o símbolo máximo dessa geração. O sentimento que eu falo é o de que o time tinha obrigação de ganhar aquela partida, ganhar aquela final. A partida ganhou, né? Digo a final por completo. Porque era mais time que o Palmeiras, estava em melhor fase, tinha melhores jogadores, não tinha aquela disparidade financeira absurda que tem hoje. O Santos jogava melhor que o Palmeiras, eu já vou citar uma prova disso. Há algum tempo tinha ganho o Paulista em cima deles, por mais que tenha sido nos pênaltis, tal como acabou sendo a Copa do Brasil, mas tinha vencido poucos meses antes. Era mais time, jogava mais bola e amarelou. Perdeu um ano de Libertadores, perdeu a vaga na Libertadores também no Brasileiro, porque se poupou para passar vexame na final. O Santos não entrou com titulares contra o Vasco, contra o Coritiba, chegou já à rodada final contra o Atlético Paranaense sem chances de Libertadores, acabou em sétimo, se eu não me engano, enfim, não importa. Amarelou, pipocou, e tem dedo de todos esses jogadores, tem dedo do Nilson, tem muito dedo de Dorival Júnior, que é um dos motivos pelos quais eu jamais gostaria que ele voltasse. Enfim, tem muita gente culpada e todos eles juntos formam a geração do quase. E esse sentimento nunca passou em mim porque é um ano que atrasou a vida do Santos e atrasa até hoje. A gente poderia ter se reconstruído aquela época muito mais rapidamente do que está tentando agora com o Sampaoli e já estão querendo destruir, mas isso é outra história. O Santos perdeu anos de planejamento de sua história por causa daquele time de 2015. De verdade, não é um exagero. Por isso que me dói até hoje, afinal eu conheço muitos santistas que têm esse mesmo sentimento. Não é só pelo lance, não é só pelo título, é porque mais do que isso, o lance, claro, do Nilson, mais do que isso, destruiu toda uma sequência de anos do Santos que poderiam ser positiva. Desde então, a gente basicamente ganhou o Paulista de 2016 e mais nada, assim, poderia ter sido e não foi. E, aliás, não foi nada. E isso que dói bastante. E não foi nada, e a gente precisa lembrar disso também porque jogadores desse time, como o Zeca, como o Vitor Ferraz, como o Lucas Lima, deram entrevistas à época falando que não era a geração do quase nada porque era um time que já tinha ganhado muito. Ganharam o quê? 2 paulistas. Um tomando amasso do Audax, inclusive. Perderam o que importava, que era essa Copa do Brasil, que eu vou colocar na tela agora. É um sentimento que jamais passou, de raiva mesmo, porque a gente poderia ter sido muito mais do que foi. Amarelaram. Mas como amarelaram? A gente começa a mostrar agora. E para isso, claro, eu ligo a TV, peguei o controle errado. Muito bom. Está aqui. Vai abrir uma matéria, depois eu vou fazer propaganda gratuita para a marca da minha TV, do UOL, que é essa aqui. O que está escrito aqui? Lerei, são parágrafos curtos. As datas das finais da Copa do Brasil foram alteradas pela CBF nesta quarta. Agora os jogos serão no dia 25 de novembro e 2 de dezembro. Antes, os jogos estavam marcados para o dia 4 e 25 de novembro. No entanto, os clubes não queriam um intervalo muito grande entre as duas partidas. O movimento liderado pelo Santos
tinha o apoio dos outros 3 semifinalistas, o Fluminense, que cai para o Palmeiras, e o Santos, que tira o São Paulo. As equipes alegavam que o grande intervalo esfriaria a empolgação dos torcedores, além de dificultar a preparação. Guardem isso, o jogo foi no dia 25 de novembro a ida, mas era para ter sido no dia 4 de novembro. Deixa eu mudar aqui, senão fica escuro. E sim, esse é o lance do Nilson, começando. Mas não vai começar por ele, só deixei marcado aí, porque é engraçado. Ou desesperador, você pode interpretar como quiser. O jogo de ida ia ser no dia 4 de novembro. O Santos estava numa sequência absurdamente boa no dia 4 de novembro. Sabe o que aconteceu no dia 1º de novembro? 3 dias antes do que era para ter sido um Santos e Palmeiras pela final da Copa do Brasil e não foi? Um Santos e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo que o Santos ganha de 2-1, mas eu estava lá também, provavelmente com essa camisa, eu adorava usar essa camisa de 2015, mas não sei. O Santos amassou o Palmeiras, mas assim, foi constrangedor. Se acabasse 6-1, ninguém ia reclamar. Seria um placar justo. Não foi porque aquele time cansava de perder gols e no final amarelava. Enfim, geração do quase. 3 dias antes do que era para ter sido a primeira partida da final da Copa do Brasil, o Santos pegou o mesmo Palmeiras na mesma Vila Belmiro e destruiu o Palmeiras. Se joga a primeira partida da final 3 dias depois, a tendência era repetir. Mas não, o Santos preferiu adiar, preferiu não jogar na sua melhor fase do ano. Lembrando que o Santos em 2015 terminou, eu não lembro se era o fim do primeiro turno, mas em algum momento do primeiro turno estava na zona de rebaixamento, que foi quando o Dorival Júnior foi contratado. Demitiram o nosso presunto, Marcelo Fernandes. Dorival Júnior foi contratado com o time lá embaixo e veio bombando, veio atropelando todo mundo para brigar lá pela Libertadores e para brigar na Copa do Brasil, eliminando, por exemplo, Corinthians e São Paulo nas oitavas e na semi, com o Figueirense no meio nas quartas, destruindo o São Paulo, por exemplo, naquele jogo que em 24 minutos o Santos fez 3-0 e assim, podia ter sido 15 só naqueles minutos, depois parou de jogar. O Santos preferiu não jogar nessa fase para adiar o jogo em quase um mês, 21 dias, e jogar só depois. Jamais vou perdoar o Modesto Roma e todo mundo que teve essa ideia de jirico, essa ideia idiota de adiar. O destino foi então jogar no dia 25 de novembro. No dia 25 de novembro, o Santos entrou em campo. Com essa escalação Opa, eu mudei o link aqui, peraí. Vanderlei, Vitor Felaz, David Braz, Gustavo Henrique e Zeca, Thiago Maia, Renato, Lucas Lima, Marquinhos Gabriel, Ricardo Oliveira e Gabigol entraram. Giovânio, beleza. Nilson e Neto Berola. Cara, o Neto Berola entrou nesse... Meu Deus do céu. Eu falo que o Nilson não é o grande culpado, tem coisa pior aí acontecendo. Também estavam no banco Erley, Alisson, Vladimir, Rafael Longini, Marquinhos, Chiquinho, Léo Cittadini, Paulo Ricardo e Daniel Guedes. Meu Deus do céu, que banco horroroso. Técnico Dorival Júnior. O Palmeiras jogou com Fernando Praz, Lucas, Jackson, Vitor Hugo e Zé Roberto. Matheus Salles, Arouca, Robinho, Gabriel Jesus, Dudu e Lucas Barrios. Entraram Amaral, Rafael Marques e Kelvin. Também, como eu disse, não tinha disparidade. O Santos era melhor do que o Palmeiras. Não tinha disparidade a favor do Palmeiras, né, financeiro. O Santos era melhor que aquele Palmeiras. Enfim, entramos em campo para analisar o que aconteceu. O Santos que preferiu jogar depois, já na fase em decadência. Mesmo assim ganhou o jogo, mesmo assim jogou melhor, mesmo assim poderia ter feito muito mais do que 1-0 e não fez. Vamos por lances. Começo aos 7 minutos, 1 minuto aqui do vídeo, 7 minutos, mais 3 minutos do jogo. E por que 3 minutos do jogo é importante citar? Porque aos 3 minutos de jogo, o Santos teve um escanteio e Arouca fez pênalti em Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira, vê que foi um pênalti claro. Ricardo Oliveira, que não vai bater esse pênalti. E por que ele não vai bater esse pênalti, mesmo sendo capitão do time? Porque ele tinha perdido alguns pênaltis recentemente, né, na época, todos batendo do mesmo jeito, no rasteiro, no canto direito do goleiro. Ele batia muito mal o pênalti naquela época, estava numa fase péssima em pênaltis. E o Gabigol acho que acertou alguns antes. E pegou a bola, era o batedor, passou a ser o batedor na época daquela final. Porém, como a vida não é divertida, o que aconteceu? Isso aqui. Gabigol correu, bateu na trave. Eu estava exatamente na linha da marca do pênalti, ou ali da meia-lua, na arquibancada 1 e 2, como eu sempre fico.
e vi esse pênalti de perto. Passou, o Santos continuou dominando o Palmeiras depois. Depois, no segundo tempo, eu fui pro outro lado, no ataque do Santos, e vi também na mesma linha certo gol perdido. Mas antes da gente chegar lá, tem muitas coisas. Vamos avançar um pouquinho aqui no vídeo. Aqui. Olha o que vai acontecer. O Gabigol vai receber... Esse aqui é o Gabigol. Tem o Marquinhos Gabriel e tem o Ricardo Oliveira perdido aqui. Olha o buraco que era esse time. E como o nosso melhor centroavante, porque o Gabigol já era melhor que o Ricardo Oliveira, está tendo que jogar de ponta, porque o time era formado num 4-4-2 em que o outro ponta era o Marquinhos Gabriel. Mas o Marquinhos Gabriel não é ponta, ele nunca foi. E olha onde ele se posiciona. O Gabigol tendo que abrir sozinho para cruzar a bola. Esse time, apesar da boa fase, taticamente era muito ruim. O Ricardo Oliveira está cercado por 3 caras. A bola passa e nada acontece. Eu achei importante mostrar isso pela questão do posicionamento. Como o Ricardo Oliveira tirava o espaço do Gabigol, que é se movimentar aqui, não abrindo lá na ponta para cruzar. Você vê como o Marquinhos Gabriel vem para cá, o Lucas Lima vai ter que tentar brigar pela bola aqui. Não tem o que a gente vê hoje, né? Uma linha de 5, nem 4. Tinha 2 caras na área, um na verdade meio fora. Tinha o Ricardo Oliveira brigando sozinho, não tem ninguém chegando pelo outro lado. Assim, a gente compara com o time de hoje e vê algumas mudanças para hoje muito melhores, né? Agora um lance defensivo, que vocês vão se identificar muito com o presente. Esse aqui é o Renato. Renatinho, o ídolo do Santos. David Braz, Gustavo Henrique, Zeca, Thiago Maia. O Palmeiras chega, não parece um ataque perigoso, o Santos está em domínio. Mas não é isso que eu quero mostrar. Deixa rolar. Vem o Palmeiras, ninguém aproxima, nem no Palmeiras. Olha quem chegou! Chegou, hein? Vamos voltar porque ele chegou ali, ele chegou. Ninguém, cadê o lateral? Chegou o lateral, trotando pelo meio, Vitor Ferraz. É esse tipo de erro, de botar um volante que aqui já tinha quase 40 anos de idade, Renatinho, para marcar lateral na volta, e tomou o drible, né, coitado, já era experiente, estava cansado, para marcar lateral na correria, em contra-ataque, enquanto o lateral, de fato, volta trotando pelo meio. Isso é em 2015. O Eu Vim de Santos, esse canal foi criado em 2019. E quantas vezes eu não falei a mesma coisa? E é por isso que eu não consigo gostar do jogador, não da pessoa, claro, eu não conheço, Vitor Ferraz, e sim critico duramente. Mas eu tenho argumentos para isso, não tiro do nada na minha cabeça. Vamos avançar e voltar para o lance de ataque. Aqui. Esse é um lance que tem alguns problemas com ele. Quando dizem, eu já falei isso muito em rede social, conversando por aí, que o Nilson é o grande culpado pela derrota na final, teria mudado a história ter feito aquele gol. E é claro que um gol estava aberto, mas assim, a culpa para mim primeiro é de quem coloca o Nilson, né? Colocaram o Nilson, por mais que o nosso banco fosse horroroso, o Dorival tem dedo nisso. Mas o Gabigol perdeu o pênalti, mas o pênalti acontece, muita gente perde, né? Não foi nem mal batido, não é que o goleiro pegou fácil, a bola foi na trave, o goleiro nunca ia pegar aquela bola. Ele não isolou, por exemplo. Mas quem tinha que ter feito o gol naquele dia e não fez, é um cara que até hoje tem gente que acha que tem que voltar, que foi Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira perde um gol inacreditável neste lance. De novo, o Gabigol tem que ficar abrindo aqui na direita. O Vitor Ferraz faz uma jogada individual interessante, porque é o que ele faz no ataque, olha lá. E o Ricardo Oliveira se desloca, apesar de estar bem marcado, né? Apesar de estar em desvantagem numérica. E de novo, o destaque para como não tem mais ninguém do Santos. Hoje, quando a gente vê 5 caras entrando, essa época a gente vê tem um. Ricardo Oliveira se desloca bem, eu vou voltar um pouco até para vocês verem o deslocamento. Ó, aqui, ó. Ele fintou e faz isso. E por que faz isso? E por que eu acho que esse gol é um crime de ser perdido? Ó, ele vai chutar aqui. Ele tem um outro canto, ele tem o alto e ele bate rasteiro onde o goleiro está parado. É um milagre do Praz, porque ele pega com o pé. Mas se o Praz ficar parado, é capaz de ele agarrar essa bola de tão mal batida que foi. Para um centroavante que tem como única função na vida chutar essa bola. Ó, o Praz está parado exatamente onde a bola vai. E o Oliveira bate onde? Exatamente onde ele está. Parece até mais defesa do que foi,
Porque o Praz pula para outro lado e tem que pegar com o pé. Se o Praz ficar parado, é capaz de ele dominar essa bola de tão mal batida. É um gol perdido de forma absurda por Ricardo Oliveira. Eu nunca consegui perdoar. Nunca esqueci esse lance. Sempre comento esse lance. E agora tive a oportunidade de comentar. Mas tem mais. Aos 4h37 aqui do vídeo, a gente avança e mostra um outro gol perdido. Que não era para ter sido perdido. O Gabigol sai da área de novo. Santos, olha, todo mundo espaçado, todo mundo sozinho contra marcadores. Mas o Gabigol, que é inteligente, pelo meio e não jogando de ponta, puxa para o meio, abre no Lucas Lima e enxerga o espaço. Olha onde o Gabigol vai. Sozinho na área. O Lucas Lima em boa fase, então, acerta o passe e o Gabigol faz isso. Ah, mas é um milagre do Praz. É. Mas com todo respeito ao Gabigol, dá para ele bater melhor do que no centro. Dá para ele escolher um ângulo melhor. Ele não bate, ele perde o gol. Ou seja, o Gabigol também perdeu o gol naquela decisão que não era para ter perdido. É um pouco menos pior do que o Ricardo Oliveira, mas não pode perder. Ainda mais para quem já perdido um pênalti. E bem, eu vou... Ah, não vou no lance do Nilson, não. Tem um outro antes que eu quero mostrar para a gente reforçar essa história do Ricardo Oliveira atrapalhando o Gabriel, que é o lance do gol do Santos. Olha onde o Ricardo Oliveira vai pegar essa bola. Fora da área. Que é o que eu falo pro Sacha. Quando o Sacha sai da área e abre espaço. Olha o Gabigol, o que ele vai fazer. Ele vai achar o espaço em que o Ricardo Oliveira finalmente abriu. O Gabigol aqui. E ele consegue entrar onde ele manja e já era melhor que o Oliveira. Dentro da área. Quando o Ricardo Oliveira, enfim, saiu da área, o Gabigol entrou. Contra o Corinthians, na partida de ida na Vila, nas oitavas de final. Deixar o Gabigol comemorando aí atrás. Quando ele era nosso, saudades. O primeiro gol é um gol de cabeça do Gabriel, em que o Lucas Lima cruza. Mas não é um cruzamento qualquer, é um cruzamento do Facão, que era uma jogada que esse Santos fazia constantemente. O Ricardo Oliveira sai da área, a zaga inteira vem. O Gabigol entra do outro lado sozinho e cabeceia livre. Quando o Ricardo Oliveira saía da área, esse time era melhor, porque o Gabigol entrava na área e já era melhor do que o experiente atacante. Muito bem, agora não tem escapatória, gente. Agora eu vou ter que ir para um certo lance. Que ainda não é aqui. Aqui. Pronto. Contra-ataque do Santos aos 49h57, meu amigo. Nilson tinha entrado aos 47, inclusive. Ele está impedido aqui, mas a bola não vai nele. Vai no Ricardo Oliveira, por motivos óbvios. Esse zagueiro do Palmeiras, que desculpa, eu não reconheço, mas eu acho que é o Jackson, posso estar falando bobagem. Para de acompanhar o Nilson, que não faz o menor sentido. Isso aqui é um erro infantil. Ricardo Oliveira ganha, dribla. E o resto é história. Eu tava nessa linha aqui, mais ou menos na arquibancada aqui no alto. Eu achei que era o Giovani. Eu não gritei gol, porque eu nunca grito gol antes de olhar pro Bandeira. Eu vi o Bandeira marcando tiro de meta. Muitas pessoas comemorando o gol. E outras já desesperadas. Eu vejo a bola batendo nessa grade aqui. E aí eu entro em desespero. Xingo o Giovani, porque eu pensei que era o Giovani. Eu não enxerguei na hora que era o Nilson, tava chovendo. E o resto é história. Semana que vem a gente volta para falar desse jogo de volta, porque aparentemente eu sou sadomasoquista, quero ficar falando desse horror. Valeu, pessoal, esse dia foi triste, mas tem um dia mais triste ainda semana que vem. Durante a semana falaremos de coisas boas eu espero. Valeu!